Seja muito bem-vindo ao podcast sobre a Guerra do Paraguai. Apresentado por mim, Gabriel Farias, Giovana Souza, Isabela Munhoz, Pedro Ribeiro, Isadora Paisani, Bianca Phillips, Camila Sasso e, por último, mas não menos importante, Arthur Moraes, vulgo Batatinha. Nesse episódio vamos estar explicando um pouco sobre a introdução, apresentar um pouco o assunto que vamos comentar, o contexto, a situação do Paraguai, Uruguai e Argentina, e também do Brasil pré-guerra, a causa, as consequências e algumas curiosidades. Introdução. Na história da América Latina não houve nenhum conflito armado sequer em que lutaram e morreram tantos homens como na Guerra do Paraguai. Contexto. O antes da guerra. O Brasil está vivendo um momento de desenvolvimento e estabilidade política. Em 1831, Dom Pedro I ele abdicou do trono a favor de seu filho, Dom Pedro II, que tinha 5 anos na época, e quando ele completou 15 anos ele foi coroado imperador do Brasil. Com o crescimento do comércio externo, a construção de ferrovias e arrecadando altos impostos, o país se via longe de uma crise. No Paraguai, Solano Lopes, descendente de uma linhagem de ditadores aos 16 anos, é nomeado general. Assunção, capital do Paraguai, era controlada pelo exército de Solano. Ele era o Estado, controlava tudo. Um país em desenvolvimento, porém, sem saída para o mar. O comércio exterior não poderia acontecer. Antes mesmo da guerra, Solano Lopes tinha convocado homens para o exército, que já tinha 70 mil soldados. E no Uruguai existiam conflitos entre dois partidos tradicionais. O Partido Nacional, também conhecido como Blanco, que era o que governava, e o Partido Colorado. O Partido Blanco era o único aliado regional do Paraguai e garantia a ele uma saída ao mar. Já os Colorados tinham o apoio do Brasil. Causa. A pior guerra na história da América Latina teve origem em um conflito interno que surgiu no Uruguai e passou rapidamente para nível regional. Em outubro de 1864, o Brasil manda para o Uruguai forças militares para derrubar o Partido Blanco e, portanto, com essa derrubada, o Partido Colorado volta ao poder. Solano Lopes já havia percebido que uma intervenção militar do Brasil ao Uruguai poderia ser uma ameaça à segurança do Paraguai, e tinha advertido: se houvesse interferência militar brasileira no Uruguai contra os blancos, haverá guerra. O Brasil não acatou o ultimato, então Solano Lopes, no mesmo ano, manda o exército paraguaio sequestrar o presidente da província de Mato Grosso e então invadir o território brasileiro, declarando assim guerra ao Brasil. Depois que o Brasil não respeitou o ultimato que o presidente do Paraguai, Solano Lopes, deu, o Solano Lopes apreendeu o navio brasileiro chamado Marquês de Olinda, lá no Rio Paraguai. E dentro desse navio estava o presidente da província do Mato Grosso, que hoje equivaleria ao governador do Mato Grosso, entre outros passageiros e tripulantes. Mesmo assim, o Brasil não agiu de imediato, não tomou nenhuma providência na hora, porque era muito difícil o acesso para chegar lá. A única forma de chegada seria pela bacia hidrográfica do Rio da Prata, que já era um antigo interesse brasileiro para ter acesso à livre navegação nos rios platinos. A partir dali, Solano Lopes pretendia enviar suas tropas até o Uruguai, mas para isso ele precisava atravessar a Argentina. Depois de invadir o Mato Grosso, a tropa do Paraguai marcha em direção ao Uruguai para derrubar o Partido Colorado e colocar os blancos no poder, e foi assim que a Argentina entrou no conflito. Com o pedido negado de passagem pelo território argentino, o Marechal invadiu a província. Então a Argentina se uniu ao Brasil e ao novo governo uruguaio contra o Paraguai. Em 1º de maio de 1865, o Brasil fez aliança com o Partido Colorado. Esse tratado foi chamado de Tríplice Aliança, iniciando assim a união entre Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Um pacto para não iniciar o conflito até que Solano Lopes fosse morto fez com que a guerra se estendesse mesmo depois de o Paraguai ter sido invadido e arrasado.
graças à enorme disparidade de tamanho e poder de fogo entre as forças aliadas e as paraguaias. Em janeiro de 1865, o Império Brasileiro inicia a campanha de recrutamento, os Voluntários da Pátria. Quando a guerra começa, o Paraguai conta com 60 mil homens, o Brasil com 18 mil e a Argentina com menor número de militares. O Brasil não tinha um exército e ele precisava de voluntários, e após a criação do Voluntários da Pátria, muitos foram aqueles que se alistaram, mas logo esse cenário mudaria. Em 1865 acontece o primeiro combate militar, a Batalha Naval do Riachuelo. O comandante da esquadrilha do Paraguai tinha a ordem de sair de Humaitá e descer com uma esquadrilha à noite e chegar a Riachuelo, um riacho que deságua no Rio Paraná, e a atacar a esquadra imperial brasileira, desprevenida logo que o sol nascesse. Porém, um imprevisto aconteceu, mas como eram ordens de atacar naquele dia, o combate iniciou. O resultado foi a destruição da esquadrilha do Paraguai e o seu isolamento, já que não havia mais acesso à Europa pelo rio, impedindo-o de receber armamento e realizar comércio exterior. Em maio de 1866, inicia-se então a Batalha de Tuiuti. O plano militar era ocupar a cidade de Assunção. A marinha iria subir pelo rio e o exército aliado iria por terra. E o Solano Lopes ele vai tentar revidar esses ataques, mandando um ataque surpresa para o exército aliado, com a finalidade de empurrar os 3 aliados para o Rio Prata. O Osório, que passou a ser conhecido como o famoso General Osório, vai organizar o seu exército e vai marchar até o Paraguai. E ali vai acontecer a matança dos soldados paraguaios. E nesse combate morrem de 10 a 12 mil soldados, diminuindo muito a capacidade militar do Paraguai. Após ser derrotado, o Solano Lopes tentou até mesmo um acordo de paz com o governo da Argentina. Mas não houve acordo nenhum, pois o Tratado Tríplice previa a extinção completa do governo de Solano Lopes. Em 1866, inicia então a Batalha de Curupaiti, a revanche paraguaia. O Brasil não tinha conhecimento do território paraguai. Era um terreno muito pantanoso e úmido. Havendo um barranco, as tropas inimigas ficaram em terreno mais alto e com isso derrotaram a tropa brasileira, matando vários homens. O recrutamento cai, pois a guerra está demorando mais do que se imaginava, há casos de cólera constantes, faltava comida, vestimentas, água, então com tudo isso o exército militar ficou bastante reduzido. Então, a partir deste momento, a campanha de voluntários da pátria se torna ainda mais agressiva. Muitas vezes os homens eram capturados nas ruas ou em festas e foi também permitida a presença de escravos no exército. E a esses escravos que se voluntariassem era prometido o direito à liberdade. O governo precisava encontrar alguém experiente para reorganizar o exército. E é aí que entra em cena o Duque de Caxias, porque ele trouxe novas tecnologias bélicas e usou até mesmo balões para frente de combate, e assim que os resultados começaram a aparecer. Em fevereiro de 1868, os aliados ultrapassam o forte de Humaitá, o principal centro de defesa, a caminho de Assunção. E nesse momento a derrota de Solano Lopes é quase certa, no entanto, a guerra continua. Em 1868, Duque de Caxias marcha até Assunção, travando diversas batalhas. Caxias toma Assunção, que estava esvaziada, e a cidade é saqueada. Esse evento ficou conhecido como Dezembrada. Caxias toma a decisão de se demitir e escreve uma carta para o imperador dizendo que, para vencer esse povo, teremos que matar o último paraguaio no ventre da sua mãe. Porém, o imperador insiste para que a guerra continue, pois ele quer que Solano Lopes seja capturado e, para substituir Caxias no comando das tropas brasileiras, ele envia seu genro Conde D. As tropas do Paraguai, a partir desse momento, estavam acabadas praticamente. Então, Solano Lopes começou a recrutar até mesmo crianças de 10 a 12 anos de idade para poder lutar no combate. E então, em 1869, acontece o último grande conflito, a Batalha de Campo Grande. É dado a ordem da cavalaria brasileira para entrar em ação. Foi um massacre terrível. Muitas pessoas mortas e a tropa brasileira acabou vencendo. Mas a caçada contra Solano continua. Então, por bem ou por mal, eu acredito que seja por bem,
em 1º de março de 1870, Solano Lopes é caçado e morto. Consequências. Para o Paraguai não foi somente uma derrota militar, mas sim um massacre, que alguns historiadores consideram até mesmo genocídio, um desastre demográfico que atrasou gravemente o desenvolvimento do país. A grande maioria dos mortos eram homens. O Paraguai teve a população masculina praticamente dizimada. Tinha no país 4 mulheres para cada homem, além da destruição do Paraguai e a perda de parte de seu território. O país ficou sem agricultura, pecuária e teve que importar arroz e feijão da Argentina, ficando na miséria e sofrendo um retrocesso. A maioria das vítimas paraguaias não eram nem soldados, mas sim população civil, incluindo meninos, velhos e mulheres. O caso mais tristemente célebre foi o da Batalha de Campo Grande, em 16 de agosto de 1869, na qual cerca de 20.000 soldados brasileiros lutaram contra aproximadamente 3.500 menores paraguaios, que morreram em sua maioria. Por causa dessa batalha, o Dia da Criança no Paraguai se celebra em 16 de agosto. O Brasil incorporou vastos territórios, garantiu a ligação com o sul do Mato Grosso, manteve a liderança na região Platina, ficou endividado com a Inglaterra e perdeu muitos homens. A partir da Guerra do Paraguai, houve um fortalecimento do exército brasileiro, que exerceu um grande papel político no Brasil, inclusive no período republicano. O Brasil também teve uma certa influência para a abolição da escravatura, já que agora os antigos escravos eram vistos como irmãos de luta, porque muitos deles foram libertos justamente para lutar ao lado do Brasil na Guerra do Paraguai. E também teve uma certa influência para a proclamação da República. Além disso, o Brasil ocupou o Paraguai por 6 anos e exigiu uma indenização pela guerra de 460 mil contos de réis, a qual jamais foi paga por Paraguai. Posteriormente, Getúlio Vargas perdoou essa dívida oficialmente em 1930. E também temos mais algumas informações. Durante os governos de José Francia, que durou de 1811 a 1840, e do Carlos Lopes, que foi de 1840 a 1862, o país acabou com o analfabetismo, organizou fábricas, ferrovias, siderúrgicas e redes de comunicação. Infinidade de justificativas estruturais para a Guerra do Paraguai. Uma das vertentes construi a imagem de um Paraguai potência, ameaçador dos interesses britânicos na América, e exemplo para as nações latino-americanas. Por isso, justifica-se a guerra como uma articulação inglesa, visando a enfraquecer a única referência de desenvolvimento na região. Apesar da simpatia inglesa pelo conflito, acreditar que a principal guerra da história da América do Sul foi motivada por manipulação europeia seria uma redução simplista e também maniqueísta das questões políticas que envolveram as recém-criadas nações do Cone Sul. Esse foi o nosso podcast com uma não tão breve explicação sobre a Guerra do Paraguai, um nome um tanto quanto questionável, né? Levando em conta que o Paraguai foi somente um dos participantes desse marco histórico, e não somente isso, o Paraguai também tomou um cavaco desde o começo até o fim desse conflito. Agradecimentos especiais ao Faustão e também ao Celso Portiolli.